a minha ideia era só apresentar alguns pontos de partida, um chute inicial para a gente poder conversar, né? Eu achei extremamente interessante a maneira como o Milton apresentou essa questão da homogeneidade, da exceção. Acho que é um texto, né, que foi o guia da fala dele. Acho que é um texto que merece ser estudado, né? Acho que estudado com mais, vamos dizer assim, detalhe, né, para ir absorvendo os pontos e as elaborações que ele vai trazendo. Se isso puder estar disponível futuramente ou proximamente, eu acho que seria interessante, né, para a gente poder absorver exatamente essa variedade de aspectos que você traz. Um ponto, só para iniciar, né, que eu achei realmente instigante aqui para a gente poder conversar em torno também das questões da nossa jornada, essa diferença que você estabelece entre a noção de homogeneidade e a noção de igualdade. Então, essa diferença e articulação entre as noções de homogeneidade e de igualdade, que eu acho que ela realmente ajuda a esclarecer, se eu entendi bem, a gente poder pensar o tema da igualdade a partir da diferença, né? A igualdade pressupõe a diferença, e ela deve ser tomada muito mais no aspecto da igualdade de direitos, né, do que uma igualdade de essência ou de identidade. E realmente a noção problemática talvez seja a noção de homogeneidade, que pressupõe a expulsão da diferença, vamos dizer assim, ou a eliminação da diferença como elemento de coesão social. Porque talvez esse seja um ponto importante que a gente esteja vivendo hoje em dia, não é? Como você lembrou aí no final, uma certa prevalência, não é, da homogeneidade ou dos modos de alastramento da homogeneidade como perspectiva de coesão social. Talvez de uma forma um pouco diferenciada, um pouco distinta da maneira como a gente poderia ter pensado no século XIX, ou mesmo no século XX, de construção da homogeneidade a partir da expulsão da diferença. Me ocorreu como um aspecto, talvez, que a gente pudesse pensar, se a homogeneidade contemporânea, não vai muito mais nesse sentido, não da expulsão da diferença, mas do apagamento da diferença, vamos dizer assim, como uma forma de constituição dessa homogeneidade, no sentido de uma uniformização, uma homogeneização das formas identitárias, mesmo identitárias parciais, ou mesmo, no nosso jargão, das formas de gozo, vamos dizer assim, de satisfação, né? Como o lugar do apagamento da diferença. Isso me fez lembrar uma passagem do Primo Levi, na referência ao que ele chama da zona cinzenta, naquela exemplo que ele dá da partida absurda de futebol, jogo de futebol no campo de concentração entre os comandantes do campo e os responsáveis pelos fornos crematórios, que jogam uma partida de futebol que para eles só é possível porque naquele momento eles estavam nivelados, não havia diferença nenhuma entre os gestores do campo e os gestores do forno crematório, apesar da diferença de origens, porque eles estavam igualados no crime. Todos criminosos, portanto, é possível haver essa partida homogeneizados pelo crime. Estou dizendo isso nesse sentido do apagamento da diferença como uma forma de avanço da homogeneização. E aí, eu até gostaria de ouvir um pouco mais, né? Você mencionou no final o tema da biopolítica, porque me parece que esse é um ponto importante, né, desse avanço da homogeneização, como você lembrou aí, articulado ao campo da biologia, muito mais do que da própria política, não? Ou a biologia sustentando
a política, ou procurando legitimar a política. Isso, de certa forma, caminhando, né, talvez a gente pudesse dizer, com uma certa, vamos dizer, essa homogeneização produzindo, como ela, de certa forma, ela não dá muito lugar à exceção. Queria que eu ouvir um pouco mais de você, a ideia de que tudo, então, se não há exceção, tudo o homogêneo é passível pura e simplesmente de administração, é questão de gerenciamento e de administração. E de aplicação, vamos dizer assim, dessubstancializada, né, das normas. Isso é interessante porque a gente vive hoje no nosso campo, né, um aspecto referente à prática clínica, né, que nós chamamos no campo médico, né, os protocolos, né, que são vamos dizer assim, as ações que devem ser estabelecidas em cada caso, depois de feito um diagnóstico, desencadeia uma série de ações que devem ser aplicadas. E que exatamente ela elimina a perspectiva do ato, que a gente chamaria, ou até mesmo do ato médico no bom sentido da palavra, da expressão, que é a ideia de que toda a clínica envolve um aspecto contingencial, uma aposta, um risco, alguma coisa que não é possível de ser calculada durante o ato mesmo, né? Que o ato põe entre parênteses, né, o regime do pensamento, da dedução, etc. Há sempre um risco no ato, e que isso é que envolveria a clínica, e não a clínica pensada a partir de protocolos de gerenciamento de tais medidas. Isso é um exemplo que eu acho que seria interessante para a gente pensar essa forma de expansão da homogeneidade. O outro que eu acho que vai junto com isso, que tem a ver com o que você trouxe, que eu achei interessante a gente procurar refletir, que é o Jacques Alain Miller, ele aponta nessa direção, que ele percebe um certo deslocamento da noção do que antes a gente chamava de povo, como aparece aí, né, de onde emana o poder e tal, para a noção de população, que é uma noção eminentemente epidemiológica, vamos dizer assim, e que é não o povo pensado como fonte da soberania ou como possível fonte da emanação do poder, mas que a noção de população, que é um agregado de corpos que nascem e morrem, que ela já é também uma forma de consideração do que antigamente se chamava povo, a partir da ideia de quantificação, avaliação, estatística, ou procurar, de certa maneira, aferir de um modo completamente diferente aquilo que a população, o que seria o desejo da população, que parece que caminha por vias bem distintas da ideia de povo tal como a gente conhecia. Bom, isso aí é o ponto inicial. Vamos lá. Vou tentar costurar um pouquinho, claro que não vai ser fácil abordar todas as questões, né? Porque imagino que a gente não pode ficar aqui até amanhã de manhã, né? Bom, eu queria pegar um ponto que eu disse, que é essa noção que circula um pouquinho a partir do Foucault, que o Agami fez circular mais intensamente, da biopolítica, porque é óbvio que não escapou de um dos dois, que biopolítica é uma contradição entre termos. A política se institui exatamente para não ficarmos no nível biológico. Na medida que esse casamento ocorre, ele ocorre necessariamente, esse é o ponto, em detrimento da política. Por quê? Porque, evidentemente, nós não temos como deixar de sermos também corpos biológicos. Salvo, né, se voltarmos a paradigmas medievais da eleição da vida contemplativa como forma de experiência matriz do humano, né, a consideração do corpo, né, aliás, ninguém mais atormentado pelo corpo justamente do que o sábio, né, os sábios contemplativos. Mas por que isso é importante? Porque mesmo se não precisarmos, né, chegar, digamos, a diagnosticar fascismo, né, o que valha no espectro muito do tempo reduzido do agora, talvez o modo de apreensão dessa questão seja um pouquinho assim, o que resta de uma estrutura, né? Como que essa estrutura
da modernidade, né, que se consumou nesses estados totalitários, permanece, né, no tempo de agora. Eu acho que, obviamente, primeiro, ela permanece também porque a noção de nação e esse fundo, digamos assim, pré-político, permanece na esfera da política, atormentando a esfera da política. Então, o risco, né, que o Alexandre lembrou, é real. Né? Não se trata aqui de fazer, claro, prognósticos, porque isso, né, na ciência política, como na filosofia política, isso é um bom jeito, né, da gente errar. Né? Mas, de qualquer maneira, a questão faz sentido porque trata-se, no entanto, de identificar continuidades. Né? Essa continuidade, me parece, que vem pela forma da homogeneidade. Né? E onde que é interessante? Porque, por natureza, a dimensão biológica é insaciável, até a morte, não é verdade? Quer dizer, nós teremos necessidade de consumir energia, por exemplo, para vivermos até o corpo se extinguir. Né? Então, a questão não é essa, é quando nós passamos dessa formulação evidente da dimensão da sobrevivência do corpo, né, para a dimensão da nossa sobrevivência na nossa sociedade atual. É aí que o consumo vem a fazer a figura, né, do próprio corpo. É como se nós não pudéssemos ficar vivos se não comprarmos um tênis novo. Não pudéssemos ficar vivos se não aumentarmos o nosso padrão de vida. Quer dizer, se é verdade que nós não podemos ficar vivos se nós não consumirmos bom, o meu X de energia diária é imenso para eu ficar vivo, viu, gente? Esse negócio de 1000 calorias, isso aí eu estou fora, né? Mas, digamos assim, negociando por baixo, 3000, né? Acho que é uma coisa honrosa, né? Negociando por baixo, a partir dessas 3000, né, eu não preciso mais nada como corpo biológico. Né? Ou seja, eu acho que o Rafa apontou muito bem, o perigo é a noção de igualdade, é uma noção exigente. Porque ela só pode aparecer se ela se restringir. Porque, evidentemente, basta olhar, não há igualdade alguma nessa sala. Somos todos diferentes. Né? A igualdade ela só pode ser uma noção construída, né? Salvo no nível do biológico. E no nível do biológico, o que ele faz é transformar a noção da igualdade em homogeneidade. É despolitizar a noção, tirar a exigência da noção, né, de que é algo construído, né, para fazer-nos imaginar que seremos membros de alguma coisa. E membros de alguma coisa na sociedade capitalista atualmente é membros de uma sociedade de consumo. Nesse sentido, por isso a política ela é expulsa da sua própria arena. Ela é morta, né? E o Ivan sugere, por exemplo, por que a gente pode administrar? É porque a gente administra matérias, né? Como a Lucila disse, o que a gente faz é mapear o mundo, né, pelos seus números, porque dessa maneira ele parece estar acessível a nós. Ora, essa acessibilidade justamente é uma espécie de pavor da contingência. Né? E é curioso, né, porque hoje a gente tem estudos um pouco mais detalhados da opinião pública, mais no caso alemão do que no caso russo, porque as fontes russas são são muito heterogêneas, você sabe, você tem um pedaço e não tem outro, mas no caso da Alemanha, você tinha, né, chega a mencionar isso, dela no origem totalitarista, um verdadeiro horror da contingência. Né? Porque exatamente é a crença do Estado administrado. A sociedade de massas, já no nazismo, ela se apresenta como aquela sociedade, né, que quer, né, expurgar a contingência. Olha, a homogeneidade é essa figura numa sociedade de consumo. É exatamente essa figura, né, de que somos todos iguais, esse iguais entre aspas, na medida em que todos podemos igualmente concorrer para consumir. Porque duas coisas que dão trabalho é a igualdade e a diferença. E a igualdade só é construída e a diferença ela se afirma o tempo todo. Como ela se afirma o tempo todo na nossa própria presença um diante dos outros, né, ela tem que ser incorporada enquanto, né, parte do nosso convívio juntos. Ela tem que ser trazida para a cena propriamente da sociedade para que ela, né, não desencadeie isso que o Hobbes via muito bem. Também se vivermos só na absoluta diferença, vamos entrar em guerra uns contra os outros. A diferença absoluta, ela se consagra mesmo no estado de natureza hobbesiano. Então, ela também tem que ser politizada, né, para que ela possa efetivamente ser vivida como diferença. E, concordo com o Hans, o grande risco nosso é achar
com esse horror à contingência, que nós podemos administrar a nossa vida em comum. Nós não administramos só a nossa vida em comum. É claro que, no seio das instituições de um Estado, é claro que tem espaço para administração, é evidente. Né? Não se trata também de imaginar, né, que podemos viver juntos sem instituições, que essas instituições não vão ter procedimentos, e, né, enfim, faz parte. Né? A questão é achar que o fundo, quer dizer, que a política morre, né, na administração. Né? Que é possível administrar o humano. A gente administra papel, cartório, né? Não sei muito bem como administra o cartório, mas enfim, a gente administra aquilo que é efetivamente da ordem, né, do burocrático. A gente não administra o humano. A ideia da gestão, ela passa, né, a invadir justamente porque ela administra corpos, né, corpos eles mesmos numerizados, transformados em demandas. Então eu falei um pouco brincando da minha demanda de calorias, mas, por exemplo, era uma discussão durante todo o período, não só staliniano, na União Soviética, mas depois também, esses documentos são conhecidos, assim, as broncas, às vezes, olha, está morrendo muita gente no seu campo. Você precisa dar tantas calorias por dia para as pessoas não morrerem nessa rapidez. Essa ideia do humano totalmente administrado. O campo é um paradigma dessa hiperadministração, né, da hiperadministração do corpo social. Quanto cada um de nós precisa. Agora, é claro que quando isso vai na ordem do consumo, né, não há como mais controlar essa ideia, né, politizá-la. A homogeneidade não pode ser uma ideia da política. Ela é ao contrário, é a ideia que mata a política. Ela mata, né, esse território da vida em comum, não administrado, mas vivido, né, segundo princípios. E aquilo que disse o Antônio, em relação a essa estética, né, que atemoriza, é claro que nesse contexto, né, da Alemanha pós-guerra, né, entre as duas guerras, hoje até os historiadores dizem, no fundo foi uma guerra só. Né? No fundo é uma guerra só, que começa em 14 e acaba em 45. E que você tem essa expectativa ao mesmo tempo, né, de um mundo que acaba, né, e da introdução dessas tópicas longínquas, digamos assim, como milenarismos, messianismos, né, que querem fazer, digamos assim, essa recuperação desse fundo. Então, talvez esse risco grande, né, que o pensamento corre, digamos, de estetizar a sua matéria, né, cegar-se pela construção fictícia, né, da própria ideia de mundo em comum. Esse é um grande risco, que a gente sempre reconstrói esse ponto de vista, né, fora da razão. Né? Necessariamente a gente tem que mobilizar outros estratos, é por isso que eu insisto que coisas tão absurdas quanto raça podem, né, se transformar em políticas reais. É exatamente porque são absurdas. É exatamente porque são inverificáveis. É exatamente porque só podem ser vividas não no plano da realidade, né, mas no plano do simbólico e do imaginário. É por isso que elas podem se transformar nesse núcleo da política, como foi o caso, né, e como nós arriscamos, certamente, ainda arriscamos hoje, né, voltar ao que Alexandre disse, certamente, né, cabe pensar a sobrevivência, não sobre o modo da repetição, né, mas sobre o modo da estabilidade, né, da própria modernidade nos seus desvãos. Talvez eu preferisse pegar a questão do texto, falar não é para um conflito, senão uma tensão. O indivíduo se dá não só com uma tensão irresolvível. Por isso, quer dizer, a supressão do risco, né, seria, em alguma medida, essa tentação da supressão do conflito. Agora, por que eu prefiro falar em tensão? Porque acho que a tensão ela é da ordem do irresolvível. Né? E a nossa existência nesse sentido, se ela se resolve para um polo ou para o outro, né, ela mata a experiência do viver juntos. Né? Seja porque o Estado devora os seus membros, transformando-os, na verdade, em números, quando aparentemente os transformava em membros do Estado, seja porque nós mesmos nos transformamos em corpos ao negar, né, a dimensão do viver junto. Eu acho que o que caracteriza uma política, né, e estou pensando a partir do Rousseau, republicana e democrática, é justamente que essa tensão, ela que mantém o Estado livre.
né? É exatamente o fato dela ser irresolvível. Então me parece que assim, o horror ao risco é justamente querer estabilizar algo que não pode ser estabilizado. Quanto ao que o Henry disse, eu também sou muito atento. O que sobrevive de místico? É claro, sobrevive primeiro na franja propriamente da sociedade, mas não da política, né? Apegos a formas variadas de mística, né? A gente sabe que no Brasil não tem cidade onde tem a maior ocorrência de experiências dessa natureza do que em Brasília, né? Mas digamos, essa não é a parte mais interessante. Essa sobrevivência, digamos assim, das seitas, né? Isso não é o mais importante. O importante é isso que você falou, é uma dimensão que ao mesmo tempo está na origem da sociabilização do homem e que a ameaça. E aí que a gente vê, primeiro, eu diria que tem duas coisas que a gente poderia nomear. Uma primeira é uma certa sobrevivência de estruturas, né? Quase esqueletos mesmo. Por exemplo, o esqueleto da profecia. O esqueleto da profecia, né, é aquele que nos faz crer que é possível ouvir a palavra, porque o profeta, veja bem, o profeta não tem nada de divino, hein? O profeta é simplesmente aquele, por uma razão que, aliás, lhe escapa, né, escuta a palavra de Deus. E que por isso é capaz de interferir com a sua palavra, né, na ordem do tempo. Bom, mas como é que quem profetiza hoje? Né? A ciência. A ciência que profetiza. Então, quer dizer, embora o místico aqui, se a gente pensar o místico, claro, no sentido alargado, não também excluindo a experiência mística do indivíduo, daquele, enfim, né, que tem uma experiência pessoal, religiosa, não estou falando disso, né? Socialmente, quem profetiza? E aí, se nós olharmos essas nossas profecias, né, elas chegam a ser, por vezes, até patéticas. Eu me recordo, se vocês me permitem um pequeno exemplo pessoal, né, que eu fui um professor vive em congressos, né, fui um desses, enfim, um veio dinamarquês, não sei por que ele veio para conversa eu devo ter falado alguma besteira, provavelmente, né? Ele estava conversando, coisa de fígado, ele interrompeu, né, muito animadamente, falou assim, não precisa se preocupar com esse negócio de fígado. Né? Porque acho que meu pai tinha morrido, e foi uma coisa assim, porque eu te prometo que daqui a 10 anos, ou mais tardar 15 anos, nós teremos um nanofígado. Eu confesso que eu me arrependi um pouco, porque na época eu dei uma resposta desaforada para ele e falei, não, eu prefiro, né, para parodiar, né, Raquel de Queiroz, você me inclua fora dessa, né? Hoje em dia eu me arrependi um pouco de não ter escutado meu colega dinamarquês um pouco mais, né? No passar dos anos eu temo que eu vá me arrepender cada vez mais. Mas, veja bem, o que ele estava fazendo? Profetizando. E essa profecia só é possível porque a gente incorpora, né, esse velho desejo humano de superar a morte, de quebrar a finitude, né, e preservar-se no infinito. Então, é a ciência hoje que é a linguagem que preserva alguma dessas estruturas essenciais de cada um de nós, que é o medo da morte, medo da finitude, desejo de superar a infinitude. Quem está nos prometendo isso? Né? E olhado como esse esqueleto, né, a ideia do milênio, né, presente, curiosamente, né, a ideia do milênio está presente desde as experiências totalitárias até nessa hipersobrevivência que nos é prometida. Né? No caso do nazismo, nós temos claramente, primeiro, por que é Reich dos 1000 anos? É banal, a gente não pensa, né? Mas é Reich dos 1000 anos porque as profecias milenaristas prometiam 1000 anos de felicidade. Né? E Hitler usa, por exemplo, o discurso quando ele comemorava a ascensão ao poder, né, no final de janeiro, 30 de janeiro. Em 39 ele profetiza também, ele diz, né, se os judeus não pararem agora as provocações, a guerra virá. O que é curioso é que isso é transformado em um discurso profético. Eu acho que hoje, talvez, curiosamente, o místico preserva essas estruturas. Né? Nós estamos chamando aqui do místico, claro, nessa dimensão específica do místico enquanto estrutura social, né? Não da experiência pessoal. Mas é a ciência que eu acho que preserva isso, nos prometendo, primeiro, o que será o futuro, como ele ocorrerá, né? E, naturalmente, será um futuro milenarista, será feliz. Porque, veja bem, se eu disser para vocês,
né, que esse planetinha está com os dias contados, né, eu estou dizendo a verdade, hein, gente? Do ponto de vista cósmico, isso aqui não vale nada. Né? Vai acabar em não sei quantos milhões de anos. Mesmo com o meu nanofígado, acho que eu não vou estar aqui, mas vai acabar. Né? Ora, isso não aparece como uma promessa, embora seja uma verdade. É rigorosamente verdadeiro, trata-se de uma estrutura finita do cosmos, nem muito chique ela vai se esgotar. No entanto, se eu disser que eu vou durar 200 anos, parece uma promessa muito mais verdadeira do que a primeira. Então eu acho que é essa preservação da linguagem, né? De uma estrutura de linguagem, né? Num contexto em que a verdade parece ter migrado para uma forma exclusiva de discurso. Por isso que a Lucila dizia, e qual que é o discurso do número? E é curioso, né? Porque bom, eu não sou cientista, mas se nós observarmos a própria ciência contemporânea, né, ela, ao contrário, né, o que a gente foi descobrir foi princípios de incerteza, indeterminações quanto à matéria, né? Uma boa parte do cosmos hoje é matéria escura, ninguém sabe o que é. Quer dizer, a ciência, ao contrário, né, ela abriu-se muito mais à dificuldade de formulação do todo do que o seu discurso. O seu discurso é um discurso do todo. Então eu acho que é assim que se preserva essa estrutura. Né? E voltando, né, para aquilo que a Paula falou, eu não vou tão longe. Eu acho que o Agamben, no caso, ele exagera um pouquinho quando ele fala que o paradigma da cultura contemporânea é o campo de concentração, é a vida nua. Né? Eu acho que é um pouco, quer dizer, é um pouco tentador esse tipo de fórmula, eu não gosto muito. Acho que ela é muito instigante, ela nos ajuda a pensar, mas ela é excessiva. Por quê? Porque nos obriga a reduzir a experiência do vivido a um ponto único. Há uma tentação teórica ali, essa passagem excessiva. Agora, sem dúvida, é essa exposição do homem à sua própria vida, né, que marca o nosso tempo. Né? E a questão que você colocou é, bom, e o consumo nisso tudo? Né? Mas será que a gente não se expõe justamente, né, porque a gente consome, né, totalmente fora daquilo que nós necessitamos? O que a gente nomeia consumo hoje, né, ninguém nomeia consumo comprar arroz e feijão. Não é consumo comprar arroz e feijão ou aquele velho bom PF, né, que desapareceu. O consumo ele é sempre, né, de uma outra ordem. É da ordem, né, desse desejo infinito do próprio corpo. Agradecer ao Dr. Nils Minotto a excelente noite, a conversa que ele nos proporcionou, a elucidação em torno desse tema. Né? Agradecer o Ran e os colegas também, os comentários. E agora nos prepararmos para o nosso próximo encontro preparatório, onde nós vamos ter a presença da colega Lucila Macedo e do Henry Kaufmann, discutindo com a gente o inconsciente e a política. Né? Então vamos nos despedindo e no próximo semestre a gente encontra o nosso terceiro encontro preparatório. E não se esqueçam de fazer suas inscrições, de encaminharem os seus trabalhos. Isso também vai animar a nossa conversa. Então, tudo bem? Muito obrigada.